Boa noite. Quem é que pode ver o céu ali esperar? Você tem visto isso? Você tem pensado nisso? Nas últimas semanas nós temos estudado um pouco o quanto perto estamos desse céu que está aberto a nos esperar. Quero rapidamente, temos muita coisa para ver hoje, quero rapidamente passar por algumas coisas que já vimos. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Mateus 24, 33. Sermão profético de Jesus. O que Jesus estava falando, o que estava acontecendo, o que aconteceria, que demonstraria que Ele estava às portas. Vimos na primeira semana falsos cristos, guerras, fomes, pestes, terremotos. Mateus 24. Vimos ainda sinais no sol, lua, estrelas e mar, angústia nas nações. Nos lembremos que nós tínhamos como proposta para essas programações aqui, meditarmos do ponto de vista prático da profecia. O que eu chamo de ponto de vista prático da profecia? É enxergar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas notícias dos jornais que a gente tem acesso diariamente por internet, quais eram os fatos que se encaixavam na profecia. Vimos isso na primeira semana. Na segunda semana, o que vimos? Vimos os homens dos tempos de Noé, que são parecidos com os homens de hoje, da nossa época. Isso estava lá também em Mateus 24. Homens maus que se unem para substituir a Deus. E vimos ainda que quando eles se unem, formam confederações político-religiosas que têm somente um intuito: formar uma nova Babel. Finalmente, na semana passada, vimos que Jesus fala ainda de perseguição e fala de uma fera que sai do mar e de uma outra fera que sai da terra. Identificamos quem são essas feras e percebemos o que elas vão fazer nos últimos dias, e é isso que a gente se propõe a ver hoje. Apocalipse 13, que foi onde a gente parou a semana passada. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta, na sua presença, e fez que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Apocalipse 13, de 11 a 12. Quem é, portanto? Quem? Nós vimos a semana passada quem são. Mas, continuando ainda no mesmo capítulo, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Portanto, aqui nós temos o quê? O que eles farão? E finalmente, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 16 e 17. Como? Como farão isso? Como farão isso? Quem nós vimos na semana passada? Poder político do papado e os Estados Unidos da América. A primeira e a segunda besta. Volto a dizer o que eu disse na semana passada. Não pessoas, poderes. Poderes políticos. Reinos, nações, como diz a profecia. O que tem feito os Estados Unidos? A semana passada nós vimos muito do que tem feito o Vaticano. Os seus conchavos políticos, tanto no âmbito com os Estados Unidos, quanto no âmbito com outras forças políticas ao redor do mundo. Mas, como diz a profecia, ele começou falando como cordeiro e vai terminar falando como dragão. Será que
nós temos no dia a dia das nossas notícias alguma coisa que faça com que entendamos que essa realidade é própria dos nossos dias? Ou será que isso está longe de acontecer? O que a mídia tem falado sobre quem são os Estados Unidos hoje? Estados Unidos e a tortura, abril de 2009. Barack Obama anunciou que a CIA valeu-se de técnicas comparáveis à tortura em interrogatórios de suspeitos de terrorismo. Isso foi durante o governo de Bush. Ele surpreendeu quando disse que esses agentes não serão processados. Pelo contrário, disse mais, que esses agentes, dessa forma, estão protegendo o povo americano de terroristas. Notícia da BBC. Os Estados Unidos não têm problema nenhum com tortura. 2. As ideias infames do consultor científico de Obama. No livro Ecoscience, Population, Research and Environment, Holden e 2 coautores dizem: com efeito, conclui-se que leis de controle populacional obrigatório, incluindo até mesmo leis que exigem o aborto compulsório, podem ser sustentadas pela Constituição em vigor, Constituição americana, caso a crise demográfica se torne suficientemente grave para comprometer a sociedade. Estados Unidos, a Câmara estende poderes da lei patriota antiterrorista. A União Americana para as Liberdades Civis condenou o alcance da lei por dar às autoridades atribuições muito amplas e fora das garantias constitucionais. É interessante você notar que o sistema jurídico americano é bastante diferente do nosso, né? Enquanto nós temos uma Constituição desse tamanho, eles têm apenas algumas emendas que regem todo o sistema de legislação deles. E essas emendas são os princípios que norteiam toda a legislação deles. Mas, dia a dia, cada uma dessas emendas vem sendo violadas. Cada dia, cada uma delas vem sendo relativizadas. Até chegar na primeira emenda, que diz o quê? A separação entre religião e Estado. O fim da América. Essa Naomi Wolf é a autora de um livro chamado O Fim da América, né? E ela diz algumas coisas interessantes. Todos os ditadores de todos os matizes políticos tomam as mesmas atitudes fundamentais. Controle é controle. Apesar dessa amplitude de diferenças ideológicas, há similaridades táticas profundas que saltam das páginas da história. Cada um desses líderes se utilizava, e outros ditadores ao redor do mundo continuam a imitá-los, das mesmas atitudes para fechar sociedades abertas ou esmagar a oposição. E aí ela traça um perfil dos Estados Unidos do que vem acontecendo. Pode parecer impossível, mas estamos vendo cada uma dessas 10 etapas se consolidando nos Estados Unidos atualmente. 1. Invocar ameaças internas e externas. E diante das emergências, poder tomar medidas de emergências. 2. Criar prisões secretas. Vocês vão se lembrar quando o Obama tomou posse no primeiro mandato, que uma das promessas deles era acabar com Guantánamo. E até lá, está aberto até hoje, né? 3. Desenvolver uma força paramilitar. 4. Vigiar cidadãos comuns. Vamos tomar um pouco de tempo com isso. 5. Infiltrar-se em grupos de cidadãos. 6. Deter e libertar cidadãos arbitrariamente. Vejam essa notícia, ela é de junho de 2011. Perseguir pessoas-chaves, cercear a imprensa, classificar as críticas de espionagem e a discordância de traição, subverter o Estado de Direito. Vocês podem usar esses 10 quesitos para os Estados Unidos, mas se vocês aplicarem aqui no Brasil, vocês vão ver basicamente a mesma coisa. Nós estamos diante de basicamente o mesmo quadro político, variando uma coisa ou outra, mas o que tem acontecido aqui está bem dentro desse quadro. Agora vejam, Estados Unidos defendem de direito de caçar inimigos no exterior. Vamos voltar? O que ela falava num dos... Ali, perseguir, deter e libertar cidadãos arbitrariamente. Isso em junho de 2011. Setembro de 2011. Na conferência intitulada Lei, Segurança e Liberdade depois de 11 de setembro, olhando para o futuro, que fez na noite de sexta-feira na Faculdade de Direito de Harvard, o principal conselheiro do presidente Obama em contra-terrorismo, John Brennan, declarou que os Estados Unidos se reservam o direito de perseguir unilateralmente terroristas em qualquer país do mundo.
Que tipo de terrorismo? Quais os critérios? Quem aplica os critérios? O próprio Estados Unidos. Obama assina a lei que legaliza a detenção indefinida. Já estamos em janeiro de 2012. O presidente Obama assinou no Havaí, onde passa os feriados de fim de ano, a National Defense Authorization Act, Lei de Autorização da Defesa Nacional. Com a sanção do presidente, os militares norte-americanos aproximam-se ainda mais de poder prender e manter presos quaisquer cidadãos por tempo indefinido dentro e fora dos Estados Unidos. A Naomi estava certa ou estava errada na análise dela do que estava acontecendo com os Estados Unidos? Em qualquer lugar do planeta. Mas os Estados Unidos a caminho de um Estado totalitário. Despojada da retórica que a envolve, a Lei da Autorização de Segurança Nacional, ora vigente, revoga na prática a Constituição bicentenária do país. Afirma Obama que a ameaça da Al-Qaeda à segurança da pátria justificou a iniciativa que elimina liberdades individuais. Porque no fim é isso que se busca, a supressão de liberdades individuais. O mundo mudou. E mudou a partir de quando? Os Estados Unidos estão agora na matriz marcial, na matrix da lei marcial. Esse é um site americano de igrejas protestantes. Uma ordem executiva pouco notada, decretada nesse mês, permitirá que o governo dos Estados Unidos se apodere de todos os recursos nacionais, inclusive comida, aliste civis nas Forças Armadas ou trabalho escravo, controle todos os meios de comunicação e racione os serviços de saúde para promover a defesa nacional. Resumindo as cláusulas, tem poder sobre todos os recursos de água, tem poder sobre todos os serviços e infraestrutura materiais, tem poder sobre todas as formas de transporte, tem poder sobre recursos e infraestruturas de alimento, tem poder sobre todos os recursos de saúde, tem poder sobre todas as formas de energia. Basta o presidente tomar a iniciativa. Está na mão dele para isso. Especialista em liberdade religiosa alerta sobre o caminho até a violência anticristã nos Estados Unidos. Aí começa a tomar corpo para a gente, não? Entretanto, advertiu que pode gerar-se no Ocidente um processo de 3 fases que poderia levar à violência anticristã se a liberdade religiosa não for protegida. Alguns políticos atuarão para introduzir leis discriminatórias. O terceiro passo, advertiu, é que neste clima de discriminação, algumas pessoas possam decidir fazer justiça com as suas próprias mãos e usar a violência para tentar suprimir a cristandade. Percebem como era uma nação que saiu da Europa, perseguida pelos Estados, pelo Vaticano, criou uma nova nação, onde deveria haver liberdade e que pouco a pouco, a título de se defender do terrorismo, eles têm passo a passo, criado mecanismos onde eles possam controlar o cidadão comum. Mas, por que isso aconteceu? E esse é um marco regulatório da história para os Estados Unidos. O 11 de setembro. Após o 11 de setembro, os Estados Unidos trocam liberdade pela segurança? Uma sociedade menos livre do que há 10 anos, dizem especialistas. Mais do que isso, a corrosão dos valores fundamentais americanos e as elevadas despesas na defesa interna, às quais se acrescentam 2 guerras, permitiram aparentemente que a Al-Qaeda alcançasse alguns dos seus objetivos. A maior parte dos americanos parece não se incomodar com a perda de liberdade. Nas pesquisas, a maioria deles está disposta a desistir de algumas liberdades civis em favor de um país mais seguro. Uma vez que o governo recebe um poder, ele não o entrega nunca mais. Funciona diferente nas outras partes do mundo ou parece que todos os lugares funcionam da mesma forma? O que aconteceu lá na prática? Eles tiveram um grande evento terrorista, o povo ficou apavorado com isso, deveria ficar mesmo, todos nós ficamos, né? Nós que estávamos aqui do outro lado, percebemos a gravidade da situação, imagina o quanto eles ficaram apavorados com a questão terrorista. E no momento em que o homem fica apavorado, ele tem muita facilidade de entregar a sua liberdade. Contanto que você me proteja disso que é pior,
Você pode ficar com uma parte daquilo que era privado meu. Olha mais ali. Não existe uma volta possível ao período anterior ao 11 de setembro. O gênio saiu da garrafa, afirma e adverte. Nós seremos ainda mais indiscretos. Quem está falando isso é o Ron Marks, ex-membro do CIA, hoje especialista do Instituto de Segurança Interna da Universidade de Georgetown. Observe, isso aqui não é uma especulação, está na AFP, tá? É uma notícia de um jornal que tem muita credibilidade. Mas Estados Unidos criaram rede de espionagem dos cidadãos após o 11 de setembro. Vocês vão se lembrar que o verso diz o seguinte: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Dois poderes se unem, esses dois poderes se unem com um fim específico, a profecia o diz qual que é esse fim específico, né? E uma das bestas dá poder para a outra. Nós temos uma besta que tem cunho religioso e nós temos uma besta que tem cunho político. A que tem cunho político vai fazer o quê? Vai dar poder político para aquela que tem poder religioso. Como que eles podem fazer isso? Como que eles podem controlar o cidadão comum? Muitos de vocês aqui são adventistas há mais tempo do que eu. E vão se lembrar de algumas coisas interessantes que eu fiquei sabendo, eu não sabia, mas que já aconteceu na história da igreja. Por exemplo, quando apareceu o CPF, antigamente era o SIC, né? Hoje é o CPF. Mas já me disseram que quando apareceu o SIC, o CPF, diz que foi um alvoroço dentro da igreja. Agora vem a marca da besta. Agora vão controlar a gente. Não tinha a mínima noção, né, do que aconteceria. Não tinha a mínima noção. Nós fomos condicionados de uma forma, aqui no Brasil e em todas as partes do planeta está acontecendo a mesma coisa, nós fomos condicionados de uma forma muito interessante a expor a nossa intimidade. Todos nós fomos condicionados a isso, né? Apareceu um treco chamado Big Brother. E vocês sabem que esse Big Brother ele é inspirado num livro que foi criado lá por volta da década de 40 por um camarada visionário chamado Orwell. Esse camarada escreveu sobre uma sociedade controlada. E ele imaginava que isso aconteceria em 1984. Passou um pouquinho mais de tempo. Mas nós vivemos nessa sociedade hoje. Algumas outras pessoas vieram dizer o seguinte: o chip é a marca da besta. Não conhecem a profecia, porque não é o chip que é a marca da besta. E as pessoas se apavoravam com a possibilidade de chips implantados no corpo delas. E com esse chip serem controladas. E com esse chip as pessoas saberem onde elas estão. Não foi necessário implantar chip na mão de ninguém, nem na testa de ninguém. As pessoas entregaram as suas localizações sem nenhuma força. Imitando o Big Brother da televisão, as pessoas se mostram todos os dias na internet. Fazem questão de dizer aonde estão. Fazem questão de dizer aonde vão e aonde foram. Fazem questão de dizer com quem estão. Fazem questão de dizer quais são as suas preferências. Fazem questão de dizer quais são os seus gostos. Vamos ver algumas coisas, como é que isso está funcionando hoje? Quais são os meios, então? O governo dos Estados Unidos admite ter programa para espionar redes sociais. Redes sociais? Tem alguma coisa mais atual do que rede social? O governo dos Estados Unidos não nega que espiona as redes sociais. iPhone registra os lugares que você frequentou. Que coisa, né? Nós tínhamos medo de um chip sobre a pele e nós andamos com um chip em todos os lugares que nós vamos. Eles têm a capacidade de dizer assim: o Marcelo agora está no banheiro do shopping Barigui, 15h. Saiu de lá, é um pontinho andando. Agora ele está indo para a igreja do JVV. E assim por diante. Novo sistema biométrico identifica o indivíduo em 2 segundos. Vocês querem coisa mais assustadora do que você colocar uma foto no Facebook e ele te dá a sugestão do nome daquela pessoa?
Você quer coisa mais assustadora do que isso? Em 2 segundos. Reconhecimento facial mais redes sociais é igual a invasão de privacidade. Pesquisadores usam câmera, tecnologia da Google e dados do Facebook para ter informações instantâneas sobre pessoas fotografadas. E tinha gente que se preocupava com chip. Esse negócio chamado Google é fantástico, mas é assustador. Você consegue ver hoje as casas. Você baixa no Street View e você consegue ver a porta das casas. Você imagina se esse sistema está disponível para mim e para você, você imagina o que não está disponível para mim e para você, que é capaz de ser feito com um sistema desse. Facebook sabe tudo o que você faz na web. Tudo. Sabe o seu hábito de navegação, sabe o que você compra. Você imagina que, olha o que é a mente diabólica do ser humano. Você imagina que hoje se vendem sistemas para um cônjuge saber onde é que está o outro, através da web, pelo hábito de navegação deles. A privacidade simplesmente acabou. CIA admite que monitora redes sociais e chats no mundo todo. Os Estados Unidos já tinham admitido isso, não é? Governos fazem espionagem em massa de celulares e computadores. Segurança interna dos Estados Unidos vigia Twitter e redes sociais. Tudo em nome do quê, irmãos? Do terrorismo, viu? Tudo em nome do terrorismo. Tudo em nome do terrorismo. Índia cria o maior e mais avançado banco de identidades do mundo. Acompanhem isso aqui. Para um país que não cumpre os seus desafios mais básicos, como alimentar seus famintos, investir em saneamento básico e construir estradas, parece incrível que a Índia tenha construído tão rapidamente o maior e mais avançado banco biométrico de identidades do mundo. Semana passada, atingiu o número de 110 milhões de identidades emitidas, que precedem os números emitidos por alguns meses, que deve chegar em 200 milhões em algumas semanas. Isso aqui é de janeiro de 2012. Qual é a capacidade de armazenamento disso? Em quanto tempo eles conseguem identificar todos? Sua privacidade e as novas regras do Google. Pouca gente prestou atenção nisso aqui, né? A partir do 1º de março desse ano, usuários que continuam usando os serviços Google tacitamente declaram concordância com as novas regras impostas pelo provedor. Quais são as regras? Ao unificar as políticas, a Google também cria o permissivo para utilizar o que já estruturou antes de consultar o cidadão. Um grande centro de mineração de dados, um poderoso cérebro de cruzamento que agora agrupará informações de todos os usuários, antes separados, isolados. O meu irmão sempre fala assim, né? Às vezes eu falo assim para ele, fala: Márcio, olha que programa legal esse daqui. Ele fala: mas isso não é pago? Eu falo: não, é gratuito. Mas gratuito a título do quê, Marcelo? O Google sempre foi gratuito, não foi? Sempre foi gratuito. E você deixa, e nós, não estou falando você, nós despejamos todos os nossos detalhes no Google, que armazena todos os dados do nosso IP, e que sabem quem somos nós, porque ele não armazena só o dado do IP, para ele não é só o IP que interessa. Ele sabe quem somos nós pelo perfil que ele traçou pelo banco de dados. E aí ele muda as regras e agora fala assim: as regras a partir de agora estão mudadas, mas se você continuar usando o Google, saiba que eu vou utilizar todos os dados que eu já armazenei de vocês. Que coisa, não? Suécia quer acabar com as cédulas de papel. Parece que é o próximo passo. Vocês já pensaram no seguinte: por que o dinheiro ainda não é todo eletrônico? Porque deveria ser. Você concorda comigo que se o dinheiro fosse todo eletrônico, dificilmente a gente ia ter problema de tráfico de drogas, de tráfico de armas, de tráfico de pessoas? Se passasse tudo pelos meios oficiais eletrônicos, como é que você ia conseguir fazer as transações ocultas? As transações ocultas são feitas hoje ainda, e o dinheiro ainda não é totalmente eletrônico, basicamente só por um problema, porque os governos não têm interesse que seja eletrônico.
porque meios para ser eletrônico já é assim. As pessoas já simplesmente enchem os seus carrinhos com as suas compras de supermercado, passam com o carrinho pelo caixa, o caixa identifica todos os produtos que estão no carrinho sem sair do carrinho, e identificam o celular que está na cintura da pessoa automaticamente, sem a necessidade do caixa. Por que existe dinheiro então? Qual é a necessidade das transações ainda em dinheiro? Só a maldade do coração do homem explica isso. Porque enquanto tiver dinheiro, há possibilidade de corrupção. Enquanto houver dinheiro, há possibilidade de falcatrua. Vai ficar muito mais difícil de não rastrear as falcatruas quando não tiver mais dinheiro. Mas isso é uma tendência. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. O governo britânico, e também o governo britânico, quer apertar a vigilância na internet. Percebe que todo mundo quer a internet? Por quê? Porque a vida de todo mundo está na internet. Você paga as suas contas na internet. Você procura os lugares onde você vai na internet. Você procura as pessoas hoje na internet, porque elas estão fáceis de ser achadas. Olha esse camarada. Por que eu coloquei essa notícia aqui? Esse cara, ele é um hacker. É uma pessoa que viola a segurança para depois vender o serviço dele para quem precisa ter segurança. Olha o que ele diz. O smartphone é acordo com o diabo. Ele não é uma pessoa religiosa. Mas veja o que ele diz. Esse modelo apoiado em publicidade, no qual recebemos serviços de graça, em troca de nossos dados, é tóxico e fundamentalmente incompatível com a proteção da nossa privacidade. Olha o que ele vai dizer no final. Eles são um acordo com o diabo. Ganhamos esses aparelhos extremamente convenientes, mas eles não trabalham em nosso benefício. Aplicativos podem vasculhar dados e enviá-los sem nos consultar. As empresas podem pedir para os nossos telefones indicarem onde estamos. O smartphone é como um agente secreto do governo, pelo qual pagamos. Eu não estou falando para ninguém aqui sair daqui e jogar o seu smartphone fora, tá bom? Eu também tenho smartphone. Mas o que deve ficar muito claro na nossa cabeça é o seguinte: tudo isso vem dar sustentabilidade àquilo que a profecia já tinha falado há 2000 anos. E que a gente achou, e que algumas pessoas acharam há algum tempo atrás, que se traduzia no CPF, ou que se traduzia num chip que ia ser colocado no corpo das pessoas. Não foi necessário nada disso. Não foi necessário nada disso. FBI prepara sistema para vigiar em tempo real todos os americanos. Mas não é só os americanos que eles querem, né? Porque afinal de contas eles querem buscar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. O que dizia a profecia? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Percebe que isso hoje é factível? Talvez não fosse factível há alguns anos atrás, mas isso hoje é factível. Perseguidos. Alguém acredita aqui que nós podemos ser perseguidos no tempo que a gente vive? Será que é possível haver perseguição no nosso tempo? Vamos ver o que está acontecendo? Liberdade de expressão ameaçada. Isso aqui é muito importante, tá? O governo de Obama, em união com o Egito, você percebe que os Estados Unidos está sempre no meio da bagunça? Em união com o Egito, está patrocinando uma resolução do Conselho de Direitos Humanos da ONU acerca da questão da discriminação religiosa, que os críticos dizem limitará a liberdade de expressão. A resolução faz referência a estereótipos religiosos, um conceito vago e difícil que sugere que as religiões, as ideias religiosas e os símbolos religiosos, em vez de crentes religiosos, poderão ser protegidos pela lei internacional de direitos, eu não sei qual é a palavra que está ali atrás. Traduzindo em miúdos, você não vai poder pregar algo que ofende outra religião. Traduzindo em miúdos, é isso. Você conhece alguma religião que, quando prega a mensagem que foi designada a ela pregar, atinge outras religiões? Não porque ela quer atingir, mas porque é a mensagem que está na Bíblia. Você acha que é fácil você falar da mensagem da Bíblia para as pessoas sem ferir os instintos religiosos mais básicos delas? Você acha que é fácil falar da verdade? Aliás, será que vai ter verdade num mundo assim?
Será que você vai poder falar que você tem a verdade? Será que você vai poder pregar e falar assim, nós temos a verdade? Porque se você tem a verdade, as outras religiões têm o quê? A mentira. E se elas têm a mentira, o que é que você está fazendo? Discriminação religiosa. Regulamentação do evangelismo. É mais ou menos alguma coisa, a mesma coisa. Vamos ver ali, ó. Há alguns anos, órgãos religiosos internacionais, como o Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso, que por acaso é da Igreja Católica, o Conselho Mundial das Igrejas, que é onde as igrejas estão se reunindo no mundo inteiro, o ecumenismo, e a convite do CMI, a Aliança Evangélica Mundial, desnecessário explicar, vem trabalhando sob a elaboração de um documento global para regulamentar a pregação da palavra de Deus, ou como frequentemente se diz, o proselitismo. Vocês sabem qual é a religião mais chamada de proselitista nesse mundo? Durante alguns anos eu participei de fóruns de internet. Eu parei de participar porque eu percebi algo muito básico: ninguém muda de opinião. Nem eu mudei e obviamente nenhum deles mudou também, né? Perda de tempo. Mas uma coisa era muito clara. Quando entrava um adventista na conversa, todos se uniam para bater no adventista. Todos. Escolhe o assunto: alimentação, sábado, imortalidade da alma, o entendimento sobre Apocalipse e Daniel, o que você quiser. Podia ser católico, podia ser evangélico, podia ser espírita, podia ser ateu. Eles se unem para bater no adventista. Se vocês não acreditam, entrem num site que faz debates sobre religião e você vai ver isso. França proíbe orações nas ruas. Pastor cristão é condenado à pena de morte no Irã por se recusar a mudar de religião. Percebe que não é tão fácil assim? Não há tanta liberdade quanto a gente pensa que existe? 70 mil cristãos estão em campos de concentração na Coreia do Norte. Aí você pode falar assim, né? Mas é lá com o islamismo, é lá com a Coreia, que não tem liberdade religiosa nenhuma. Será que é só lá? Dezenas de cristãos são crucificados no Egito. Olha lá, de novo, Marcelo, é só na questão dos árabes lá, é por isso que os cristãos são perseguidos, né? Estudo indica aumento da restrição à liberdade religiosa no mundo. Houve um aumento das restrições, inclusive em países onde anteriormente havia nível baixo ou moderado de restrição, incluindo os Estados Unidos. Notícia de 21 de setembro de 2012, também da AFP. Essa notícia saiu, acho que na Isto É, né? Olha o que me chamou a atenção ali: a intolerância religiosa. Atualmente, um cristão é assassinado a cada 5 minutos. Não há perseguição religiosa no mundo em que a gente vive? Pode não haver ainda para mim e para você, mas há perseguição religiosa. E será que é só de grupos extremistas contra os cristãos? Vamos ver um videozinho? Да воскресне Бога распространца в Россию, и доведет от Исраиля, яко Исраиль дивный известен, яко тая коста пред огня. Era uma procissão. Vocês conhecem esse símbolo? Да воскресне Бог, да распространца в Россию, и доведет от Исраиля. Знаменующим крестным знаменем во имя Отца и Дева Если еще раз посмотрите на это место, следующий разговор будет с
разрешение от нашей общины, что мы должны иметь право просить разрешение от нашей У нас есть право, мы православная община. Есть мусульмане, православная община. У нас есть разрешение от мусульман, от мусульманской общины, от нашей общины. Поэтому собираем все, уносим все у нас. Дальше. Chega, né? Vocês veem alguma dificuldade disso acontecer em outros lugares? Ou é só lá? Perceberam o Mr. Google enquanto eu estava passando o vídeo ali? Não fui eu que coloquei aquilo ali, mas ele invade. Por qual motivo, irmãos? Por que isso vai acontecer em maior escala do que já acontece em outros lugares? Essa é uma notícia de logo que o Papa Bento XVI assumiu o pontificado dele. Bento XVI reafirma a prioridade do compromisso ecumênico. São as duas prioridades do pontificado dele. A primeira, o compromisso ecumênico. A segunda, está na parte de baixo ali. Na homilia, Bento XVI recordou o tema do Congresso Eucarístico realizado na Itália. Sem o domingo não podemos viver, para destacar a centralidade do dia do Senhor. As pessoas estavam preocupadas com a marca da besta num chip. Qual é o sinal entre Deus e o seu povo? Como diz lá em Ezequiel. O que está acontecendo nesse tema? Vaticano, o Papa pede respeito pelo descanso dominical, maio de 2012. Atenção às necessidades das famílias na sua relação com o mundo do trabalho. Escolha um mote pelo qual o domingo é aceitável hoje. Esse é um deles, o trabalho. Quando você vai estudar direito e vai estudar a posição dos sindicatos aqui no Brasil, você vai perceber o seguinte: precisamos reduzir a jornada semanal, porque vai gerar mais emprego, porque as pessoas vão ter mais tempo. Tempo para quê? Nós vamos ver em outras notícias. Família, trabalho e festa. 3 dons de Deus que se devem encontrar no equilíbrio harmonioso. O domingo, junho de 2012. O domingo, dia do Senhor, reafirmou, é também o dia de homens e de seus valores. Convivência, amizade, solidariedade, cultura, contato com a natureza, jogo, esporte. É o dia da família, em que se há de viver juntos, o sentido da festa, do encontro, da partilha, também com a participação na Santa Missa. Queridas famílias, mesmo nos ritmos acelerados do nosso tempo, não percais o sentido do dia do Senhor. É como o oásis, aonde parar para saborear a alegria do encontro e saciar a nossa sede de Deus. Qual é o mote? Trabalho ou é família? Qual mais? Família tem de ser defendida da sobrecarga laboral e domingo deve ser livre. Junho de 2012 também. É preciso preservar o tempo em família. O domingo deve ser livre para a família e livre para Deus. Que mais? Igreja apela à revalorização do domingo, sobre a festa e o sentido do domingo, porque é fundamental que a família tenha o gosto para fazer festa nesses tempos que estão um pouco não tendentes para isso, sendo esse dia da semana a festa por excelência dos cristãos. Aí você pode falar assim, mas isso é natural, porque a Igreja Católica, o Catecismo diz que o domingo é o dia do Senhor. Será que é só a Igreja Católica que está falando isso? Aqui é a última notícia de outubro de 2012, o decálogo da Carta Apostólica Dies Domini, sobre a Eucaristia e o domingo. E tem ali 10 regras. Perceba o seguinte, celebra a vitória de Cristo, não converter o domingo em final de semana, o domingo é o dia da fé e da esperança, a missa dominical, obrigação de ir à missa, dia da alegria, você já ouviu isso em algum lugar? O descanso é algo sagrado, o domingo é a escola da caridade, o domingo revela o sentido do tempo. O cristão não pode viver sem participar da missa dominical.
Era muito natural que eles estivessem pregando isso, não? É uma mensagem própria deles. Eu fiz catecismo, eu fui batizado, não sei quantos aqui foram. Eu só não fui crismado, mas eu casei, inclusive, na Igreja Católica. A gente tem isso muito claro quando a gente estuda o catecismo. Muito claro. Mas será que são só eles que estão pensando nisso? 12 de fevereiro de 2009. Membros do Parlamento Europeu querem consagrar o domingo como dia de descanso. O secretariado da Comissão das Conferências Episcopais Europeia, as igrejas alemãs protestantes e a Igreja da Inglaterra saudou a iniciativa de vários membros do Parlamento Europeu, que solicitam o pronunciamento dos restantes membros sobre a declaração escrita acerca da proteção do domingo livre como pilar essencial do modelo social europeu e como parte da herança cultural da Europa. Não é só a igreja que está pregando isso. Não é só a igreja. Solução simples para o aquecimento global. The Guardian. O jornal é o The Guardian. Uma coisa que podemos facilmente fazer para alcançar esse objetivo: podemos declarar o domingo um dia livre de combustível fóssil, ou um dia de baixo carbono, ou pelo menos um dia de economia de energia. Podemos começar esta semana, este mês ou em 2010. Podemos começar individualmente e coletivamente. A longa viagem para reduzir as emissões de dióxido de carbono pode começar aqui e agora. Há não muito tempo, o domingo era usado para ser um dia de descanso, um dia de renovação espiritual, um dia para as famílias se reunirem, mas mudamos o domingo de um dia de descanso para um dia de compras, voos e direção de carros. No entanto, no contexto das emissões excessivas de dióxido de carbono da atmosfera, que estão trazendo transformações catastróficas, podemos e devemos restaurar o domingo para ser um dia de Gaia, um dia para a Terra. Você quer um mote mais factível do que esse? Num mundo preocupado com a questão do aquecimento global? Que nós não sabemos, as questões são absolutamente indefinidas, se é antropomórfico ou não, ou seja, se é gerado pelo homem ou não, ninguém sabe. Há um grupo de cientistas que diz que sim, há um grupo de cientistas que diz que não, mas não seria uma boa guardar um dia por semana para preservar a Terra? A mãe Gaia, como diz ali, há também um sentido de paganismo no meio, não por acaso, né? Há um sentido de paganismo no meio da notícia. Mais do que isso, Tribunal Constitucional Alemão dá razão à igreja e proíbe a abertura do comércio aos domingos. Tribunal Alemão. Organizações católicas e sindicatos por um domingo sem trabalho. Você já leu a Revelação? Já leu o que o Espírito de Profecia diz sobre o papel dos sindicatos nos últimos dias? O domingo livre do trabalho é uma demonstração clara e visível de que as pessoas e as nossas sociedades não dependem apenas do trabalho e da economia. Estavam lá, mais uma vez, o episcopado católico, né, e várias associações de inspiração cristã. Aonde que isso foi absorvido? Na Áustria, na Itália, na Espanha, na Polônia, na Hungria, na França. Alguma dificuldade, irmãos, em imaginar que não é mais apenas um movimento religioso? Há também um movimento político? Ah, Marcelo, mas é na Europa. A revelação diz que não é na Europa que vai nascer o decreto dominical. A revelação diz que é a partir dos Estados Unidos. Não é? Goldman Sachs, santificarás as festas. Onde que é a Goldman Sachs mesmo? Somente será permitido em situações de extrema necessidade. Mas olha que interessante isso. Temos que competir por talentos e escritórios abertos no domingo. Temos que competir por talentos e escritórios abertos no domingo desencorajam o pessoal qualificado que desejamos contratar e que terminam na competição. Que diante do zelo dos funcionários alemães se viu forçado a lembrar que não somos máquinas. Os investidores também estão interessados em que se pare de domingo, porque as pessoas não são máquinas. Ah, mas é só isso, Marcelo, nos Estados Unidos? Não. A grande controvérsia ali, ó, National Back to Church, Sunday. Find o quê? Hope here. Conhecem um canal americano chamado Hope? E a quem pertence? Percebem que até a letra que é usada é parecida?
O banner diz: junte-se a nós em 16 de setembro para convidar todo mundo a voltar para a igreja. Domingo Nacional de volta à igreja. O domingo é o dia de descanso para Obama e Rooney. O Rooney já ficou pelo caminho, né? Mas ainda é o dia de descanso para Obama. Essa aqui eu fico abismado, sinceramente. Setembro de 2012. Proposta para descanso ao domingo em Israel avança com apoio do primeiro-ministro. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deu a sua aprovação tácita para experimentar a proposta do vice-primeiro-ministro Silvan Shalom para tornar o domingo um dia sem trabalho e escola. Fontes próximas de Shalom confirmaram nesta quarta-feira. Vocês já sabem quem é que vai ficar sozinho defendendo o sábado? Vocês conseguem imaginar quem que é? Percebem que não é mais alguma coisa só de cunho religioso? Tem questões políticas envolvidas. O professor Sigberto Marques fala algo que me chama a atenção e me parece muito factível. Porque nessa terra existem pelo menos 3 coisas que controlam o homem: poder, sexo e dinheiro. Ninguém está preocupado com o domingo na esfera política por causa de qualquer questão religiosa. A questão é o quê? É ganhar dinheiro. A questão é ter influência. A questão é fazer trocas. Lembra que eu falei aqui a semana passada? O que tantos líderes... Nós passamos uma notícia aqui que 178, se eu não me engano, países têm relações diplomáticas com o Vaticano. Que somente em um mês, 23 líderes políticos tinham visitado o Vaticano para ter audiência com o Papa. Por quê? O que eles vão buscar lá? Eu não coloquei aqui, mas é interessante de saber isso. Se você entrar no blog, você vai achar. Eu não vou lembrar o número exato agora, mas se eu errar, vocês me desculpem. O Vaticano, somente na Espanha, se tivesse que recolher imposto sobre as suas propriedades, daria 4 bilhões de euros por ano, somente na Espanha. Você tem noção do poderio econômico do Vaticano no mundo? Um país desse tamanho, com parece que 600 habitantes, não sei, é pouca coisa. O que é a troca? Qual é a troca que os Estados Unidos vai fazer com o Vaticano? Por que o Espírito de profecia diz que quando vier o decreto dominical, virá a seguir da apostasia nacional a falência nacional? Você acha que os Estados Unidos ia estar no topo da economia dele e haveria falência depois do decreto dominical? Eles têm que estar em o quê? Em condições precárias econômicas. Qual que é o grande... Então, irmãos, qual que é a grande discussão? É uma só. Apocalipse 14, 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. E não por acaso, faz remissão direta a Êxodo 20, o verso 8. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Quem que é aqui? O Deus Criador. Quem que é aqui? O Deus Criador. Qual que é o selo de Deus? O sábado. Qual que é a marca da besta? O domingo. Então quem está adorando a Deus no domingo já recebeu a marca da besta? Não, não recebeu. Não cometa esse erro. Não recebeu. Só quando a controvérsia terminar, só quando for exposto a todas as pessoas o Evangelho eterno, é que aí sim, aqueles que relutarem em receber o selo de Deus, em reconhecer que Ele é o Criador, aí sim,
será sobre esses que rejeitarem, será colocada a marca da besta, porque rejeitaram a lei do Senhor. E a última discussão, obviamente, é sobre o sábado. É a pedra de toque dos últimos dias. Gostaria de, para terminar, que vocês analisassem isso aqui. Eventos finais. Você é adventista do sétimo dia. Nós temos aqui 2 grupos. Eu não sei quem vai ter acesso a esse material, né? Mas nós temos aqui 2 grupos. Os que já sabiam tudo isso daqui, ou deveriam saber, né? E aqueles que não sabem sobre isso. Daqueles que não sabem sobre isso, também 2 grupos. Isso parece aula de direito, né? Aula de direito é assim. Você fala assim, um entendimento. Aí alguém fala assim, desse entendimento, 2 correntes. E desse entendimento, 3 correntes. O homem é assim, né? Então, do grupo que não sabia de nada disso daqui, 2 grupos. Um vai rejeitar isso aqui. Vai rejeitar as evidências. Para esses eu digo o seguinte: não importa que você vai rejeitar isso agora, Deus vai continuar incomodando você. E você vai ver outras coisas como essas que a gente viu aqui hoje acontecendo. E louvado seja o nome de Deus se você aceitar o convite dele e perceber que você tem que ir para junto de Deus. Há um outro grupo que viu também isso pela primeira vez, mas que já sentiu a mão de Deus e que disse assim: isso faz sentido. Porque eu já disse isso para vocês aqui no primeiro dia. Eu, quando vi isso, a minha primeira ação foi rejeitar. Mas embora fosse rejeitar, na minha cabeça fez muito sentido. Eu imagino você pregar isso aqui há 50 anos atrás, ia ser complicado, né? Mas com tantas notícias, ficou muito fácil de pregar isso. Ficou muito fácil de perceber. Há aquela máxima que diz que contra fatos não há argumento. Como é que você vai contestar uma coisa que está acontecendo no dia a dia, que foi profetizada há 2000 anos atrás? Como é que Deus sabia? Porque Ele sabe todas as coisas. Porque Ele sabe o fim desde o início. Repito, não foi Ele que determinou que fosse assim. As profecias não são determinativas. Não são. Mas Deus sabia que ia ser dessa forma. Agora há um segundo grupo. Que é o dos adventistas do sétimo dia, que já sabem dessas profecias, que já sabem o que vai acontecer. E para esses eu queria, e para nós, eu queria de pensar em alguma coisa aqui. Lei dominical, veja o seguinte: esses eventos não estão necessariamente em ordem cronológica, tá bom? Não é necessariamente nessa ordem que vai acontecer, porque o Espírito de profecia diz que os últimos eventos serão rápidos. Mas esses eventos todos acontecerão. Tempo de sair das grandes cidades, sacudidura das nações, sacudidura da igreja, chuva serôdia em mensagem final e tempo de angústia final. Eu quero dizer uma coisa para vocês que vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Mas vou falar para vocês mais uma vez. Creio que faz sentido. Porque a revelação diz que quando sair o decreto dominical, a igreja será sacudida. Quando sair o decreto dominical, inclusive dentro da igreja, haverá 2 grupos. Um que vai ficar e um que vai sair. Infelizmente. Então eu queria dizer um negócio para nós aqui. E vou repetir, você não vai ver isso em lugar nenhum, mas eu vou ter a audácia de dizer. A porta da graça para o adventista do sétimo dia vai fechar no decreto dominical. Porque o grupo que vai ser sacudido para fora da igreja acabou. Eu não estou falando isso para colocar medo em ninguém. Não é essa a intenção. Mas eu estou falando isso pelo seguinte: nós vimos desde o primeiro dia que todos os sinais estão presentes. Os sinais gerais, que nós podemos chamar de gerais, aqueles que sempre existiram, grandes sinais na terra, no mar, nas estrelas, esses sempre existiram, estão presentes. Os sinais dos homens, que sempre existiram, porque o homem sempre foi mau. O homem não está evoluindo. Quando falarem assim, o homem está evoluindo, é mentira.
A única coisa que evolui nesse mundo hoje é a informação, pelo acúmulo. É a única coisa que evolui. E mesmo assim tem muita informação ruim. Então, sinais gerais. Mas os sinais específicos estão presentes também. O ecumenismo está presente. Está presente, restaurada, ou pelo menos em processo de restauração. A segunda besta está presente, falando já como dragão, ou se não falando como dragão, se preparando para falar como dragão. O controle possível da população já está presente, vimos hoje. A possibilidade de perseguição está presente, vimos hoje. Os eventos relacionados à adoção do domingo como um dia de descanso universal estão presentes. Vimos hoje. Por isso digo para cada um de vocês aqui. Hoje, como disse o pastor Bulhon, há algum tempo atrás, e a gente sempre fala isso para quem está fora da igreja, né? Você está fora da igreja, você precisa vir para a igreja, né? Hoje é o dia da salvação. Mas hoje é o dia da salvação, é para mim e para você também. Porque a salvação é todo dia. É todo dia a salvação. Nós precisamos fazer pelo menos duas coisas, irmãos. Pelo menos duas coisas. Antes delas, obviamente, é ter comunhão com Deus. É ler a Bíblia, é orar, é transmitir essa mensagem para outras pessoas. É verdade. Mas nós precisamos fazer pelo menos duas coisas. Nós precisamos fazer a reforma do sábado. O sábado tem que ser um dia santo para nós. O sábado tem que ser um dia diferente para nós. Quando Deus diz assim, adorai a Deus e dá-lhe glória, será que temos adorado a Deus? Será que quando nós pisamos nessa igreja no sábado de manhã, nós temos noção que nós estamos na presença de Deus? Ou será que não? Ou será que o que a gente faz aqui nesses bancos no sábado de manhã é a mesma coisa que a gente faz lá fora? Nós precisamos fazer a reforma do sábado. O pastor José Santos falou isso aqui, 2 ou 3 semanas atrás, e fez muito sentido na minha cabeça. Fez muito sentido na minha cabeça. Outra coisa que nós precisamos fazer a reforma de saúde. Vai falar de comida. Eu não estou falando de comida. Eu estou falando de reforma de saúde. Não estou falando de comida. A comida é apenas um dos 8 itens da reforma de saúde. Para quê? Para viver mais? Não é para viver mais. Não é para viver mais. Você vai ter um bônus. É verdade. Vai ter um bônus de viver mais. Mas o mais importante é o palco do conflito. A sua cabeça e a minha. Que se tiver embotada com televisão, com cinema, com leitura ruim, com comida ruim, que a gente já sabe quais são, se estiver embotada com trabalho demais, estudo demais, falta de exercício físico, falta de oxigênio no cérebro, falta de sono, falta de água, como é que Deus pode se comunicar comigo e com você? Como é que na hora que essas coisas vierem a acontecer, nós vamos ter comunicação suficiente com Deus para aguentar o que vai acontecer? Porque a revelação diz que nesses dias, e Jesus disse isso, nesses dias haverá perseguição como nunca houve antes. Eu não sei o que você pensa que é uma perseguição como nunca houve antes, mas eu fico assim, estarrecido em pensar nisso. Mas o Espírito de Deus vai estar sobre mim. É verdade. Temos que temer alguma coisa? Não, não temos. Absolutamente nada. Se Ele estiver sobre nós. Será que nós vamos perceber que Ele está sobre nós? Ou não? Quer dizer alguma coisa para mim? Ok. Então, queridos, para finalizar, estamos já avançados na hora. Que bom que Deus nos deu a sua revelação. Que bom. Que grande privilégio é. Algumas pessoas vão pensar assim, eu não queria saber nada disso. Eu falei aqui na outra semana, você ouviu o barulho do trem e achar que ele não está vindo, não vai mudar absolutamente nada. Ele vai passar do mesmo jeito. Que bom que você sabe que ele está vindo. E que bom que você sabe que nesse tempo,
nós não vamos ter nada a temer. Da nossa torneira vai sair água, e do nosso coração vai jorrar a água da vida. Da água da vida. Para terminar, então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Outras versões vão dizer assim: exultai. Exultai, fique feliz de ver que essas coisas estão acontecendo, porque a vossa redenção está próxima. Eu não sei qual é a imagem que mais acalenta o seu coração. O meu é essa. E eu vou dizer uma coisa aqui antes de terminar também. Eu já disse isso aqui, algumas pessoas já ouviram eu falar. Não deixe que ninguém tire do seu coração o desejo de ver essa cena aí. Em pé. Ali no meio tem alguns túmulos que estão sendo abertos. Aqui talvez não dê para ver. Ali dá para ver melhor. Tem alguns túmulos sendo abertos ali. Se a gente tiver que sair do túmulo, não tem problema nenhum, tá, irmãos? Na primeira ressurreição. Não tem problema nenhum. Mas queira você ser aquele grupo ali, ó. Os que vão estar em pé, vendo o Senhor voltar. Não deixa ninguém tirar isso do seu coração. Viva com essa certeza. Eu não sei qual é a forma que você tem de lembrar que Jesus vai voltar. Mas no meu celular tem um código. E cada vez que eu coloco o código, eu lembro que Jesus vai voltar. Porque as letras que eu coloquei no código é para eu lembrar que Jesus vai voltar. Lembre você também disso. O smartphone não serve só para você ser localizado. Ele serve para você lembrar também que Jesus vai voltar. Nós recebemos um pedido de oração pela internet da Priscila Oliveira. Pede por ela e pelo bebê Esther, que está na UTI. Eu vou pedir que vocês fiquem de pé. Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela tua revelação. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe todas as coisas, porque o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e porque nós somos os teus filhos, porque o Senhor nos escolheu, como diz o profeta, porque o Senhor nos conhecia desde o ventre materno, e porque nós queremos, Senhor, andar contigo para sempre, na eternidade, Senhor. Obrigado porque não temos nada a temer enquanto estivermos nas tuas mãos. Nos prepara, Senhor, para os dias em que vamos viver. Não serão dias simples, não serão, mas serão dias onde o teu poder brilhará mais do que nunca, e nós somos felizes, Senhor, por poder vivenciar esses dias. Mais do que isso, nós pedimos, Senhor, para vivenciar esses dias contigo, Senhor. Nos habilita pelo teu Santo Espírito a sermos o que o Senhor sonhou para nós, filhos fiéis, filhos que vão sair daqui hoje com a certeza no coração de que o Senhor é Deus, que o Senhor nos criou, que o Senhor nos redimiu e que logo estará aqui para nos buscar. Nós colocamos nas tuas mãos agora, Senhor, especialmente te pedimos como igreja, todos nós que aqui estamos em oração, pela Priscila e pelo bebê que está na UTI nesse momento, Senhor, que eles sejam acompanhados pela tua mão poderosa e que nele se faça a tua vontade, que nele se faça um milagre, seja ele, Senhor, qual for, será um milagre, porque vem das tuas mãos, porque o Senhor está com os teus filhos nas suas mãos sempre. E no começo dessa semana, Senhor, nós te pedimos que o Senhor não nos deixe esquecer nem por um segundo que o Senhor vai voltar. Nos ajuda a viver de acordo com essa realidade. Nos ajuda a sermos diferentes e a testemunharmos do teu nome, Senhor, adorando o teu nome e mostrando para as outras pessoas por que o teu nome tem que ser adorado. Não por medo, não por qualquer tipo de pânico, de temor, mas porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos quer bem e porque o Senhor finalmente nos terá por toda a eternidade. É o que nós te pedimos, Senhor, e que te agradecemos, no nome santo, doce, maravilhoso e acima de tudo sagrado do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos vocês.